Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, né? Nossa quinta-feira, para dar continuidade ao estudo que a gente já vem falando. Já foram duas quintas-feiras falando sobre esse tema. E hoje nós vamos continuar. Na última semana a gente teve bastante tempo para conversar. Deixei, assim, falamos poucos nos slides e deixamos que o pessoal pudesse participar bastante, porque era um tema bastante curioso, a questão do culto, né? Então, hoje eu pretendo terminar esse assunto, se der tudo certo, mas isso nada impede também que a gente possa estender. O que importa é que as pessoas participem, que tirem suas dúvidas e que compartilhem, né? Como diz a Estela, não precisava ter pressa, então eu estou indo devagar, permitindo que as pessoas participem e que possam contribuir. Então, a qualquer momento, se alguém quiser fazer um comentário, pode interromper, ligar o microfone, chamar, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui. Nós paramos aqui. Aqui a gente, o último tópico, eu entendo, eu lembro, nós falamos sobre o último parágrafo do documento 87, que falava sobre o culto. E aqui a gente vai entrar, então, no documento 88. Prosseguindo, então. No documento anterior, vimos que o homem primitivo, desde cedo, desenvolveu a crença em fantasmas, ou seja, espíritos de pessoas mortas. Então tudo começa aí, né? Essa crença em espíritos de pessoas mortas. Depois ele evoluiu para um conceito dual desse espiritismo que estava surgindo, que era a ideia de que havia espíritos bons e maus. E aí eles tentavam fazer acordo com os espíritos que pudessem protegê-los, né? Contra aqueles espíritos que porventura quisessem prejudicá-los. E aí começa essa tese de que havia espíritos bons e maus. Em consequência disso, logo, o homem passou a acreditar também que tais fantasmas podiam entrar em um objeto inanimado. Então eles começaram a achar que os fantasmas podiam possuir objetos, ou possuir um animal, ou mesmo incorporar em seres humanos. Alguma similaridade com o que a gente conhece hoje, de algumas religiões? Essa ideia de que espíritos podem incorporar pessoas, ou animais, ou até objetos, né? Muita gente acredita nisso ainda. Então veja como isso ainda é primitivo, né? Essa crença. A doutrina da possessão por um espírito é nada mais, nada menos do que fetichismo. O que é fetichismo? Talvez a gente está falando sobre isso já há 2 semanas, né? Estamos na terceira semana e talvez eu não tenha explicado o que é fetiche. Fetiche é atribuir poder a algo inanimado. Você acreditar que um olho grego vai te proteger contra o olho gordo, a inveja e tal, isso você está atribuindo poder a um objeto morto, inanimado, que não é nada, não tem efeito nenhum. Você acreditar que um amuleto vai te dar sorte, é fetiche. Você acreditar que a Bíblia vai te dar sorte, é fetiche. Ou você acreditar que o livro de Urântia vai te dar sorte, é fetiche. Acreditar em objetos inanimados, como se eles tivessem algum poder, isso é fetiche. Então, essa doutrina de que um espírito podia estar possuindo ou um objeto, ou um animal, ou até mesmo uma pessoa, isso é fetiche, né? O selvagem não adora necessariamente o fetiche, né? Ele adora o espírito que reside no fetiche. Essa era a crença dele. Muitas vezes, hoje ainda, as pessoas falam assim: não, mas eu não adoro as imagens que eu tenho na minha casa. Na verdade, os católicos normalmente dizem que não, eles não adoram, não, eles veneram, porque foram pessoas muito boas no passado e que de repente o espírito delas pode estar nos ajudando de alguma forma. Então, a mesma alegação que eles faziam no passado, se faz hoje. Dizer assim: eu não adoro o objeto em si, eu adoro o que esse objeto representa. Mas isso é fetiche, porque não tem poder nenhum ali, não tem espírito nenhum incorporado naquele objeto, ou naquele animal, ou naquela pessoa. Acabei antecipando, né? Tá aqui, ó. Fetiche é atribuir poder a algo que não possui tal poder.
O homem primitivo sempre quis transformar todas as coisas extraordinárias em fetiches, né? Os objetos ligados aos sonhos podiam ser convertidos em fetiches. Se a pessoa sonhava com algo, aí quando ela acordava, aquilo ali se tornava um fetiche. É como se tinha recebido uma revelação, né, no sonho. Então, assim, ó, vulcões, mas não as montanhas, transformaram-se em fetiches. Cometas, muitas pessoas acreditavam que a passagem de um cometa estava trazendo algo, né? Ou uma tragédia, ou algo bom, sei lá. Eles atribuíam que a passagem do cometa era o presságio de coisas boas. O homem primitivo considerava as estrelas cadentes e meteoros como indicativos da chegada na Terra de espíritos visitantes especiais. Então chegava alguém e achava assim, ó, tem algum espírito vindo naquele o risco do céu, né? Os primeiros fetiches foram pedregulhos com marcas peculiares, ou as pedras sagradas, e elas têm sido desde então buscadas pelo homem, ou fazendo colares, né? Muitas vezes eles colecionavam pedras, seus colares, achando que aquilo ali era uma proteção espiritual. Ainda hoje, essa imagem que eu coloquei aqui, ó, é de Meca. Não sei se todos sabem, mas dentro daquela caixa preta ali no centro, né, todos se ajoelham ali e adoram, né, essa pedra. É um meteorito, uma pedra que caiu, a Caaba, né? Eles pegaram isso e como se fosse uma coisa sagrada. Muitas tribos tinham pedras fetiches, mas poucas sobreviveram, como Caaba e também a pedra de Scone. A Caaba é adorada pelos muçulmanos, fica ali na praça de Meca, né? O fogo e a água estavam também entre fetiches primitivos, e a adoração do fogo, junto com a crença na água benta, ainda sobrevive. As pessoas ainda acreditam, né, que a água tem poder. Muitas igrejas usam óleo, né, azeite para fazer unção. Às vezes pega aquele azeite sagrado ali, passa na testa, né, faz aquela reza lá, aquela oração e acha que aquele azeite ali tem poder. Igrejas hoje, não preciso nem falar nome, que todo mundo vai saber, eles vendem fetiches o tempo todo em seus templos. É a vassoura sagrada que se você varrer sua casa com essa vassoura, você vai abençoar. É a água de enxurrada lá do Tietê, não sei onde é que eles pegam aquilo, e fala que a água sagrada do Jordão, ele vende como se fosse sagrado, que é aquilo abençoar. Eu já vi eles venderem toalhinha sagrada, almofada sagrada, tijolinho sagrado, feijão sagrado que curava até Covid. Então, assim, as igrejas evangélicas hoje estão cheias de fetiches, vendendo fetiches a todo tempo. Se você ligar na televisão dessas três grandes igrejas aí, que nós temos existe até uma similaridade entre as três, né? Nós temos a Universal do Reino de Deus, a Mundial do Poder de Deus, a Internacional da Graça de Deus. Parece três empresas de um mesmo dono, né? Mas eles vendem isso o tempo todo, na televisão, nos seus templos. Então, é muito comum. Se você visitar uma igreja dessa, por favor, deixe sua carteira em casa, para você não correr nenhum risco, né? Porque realmente eles sabem convencer as pessoas. Eu já estive em um evento uma vez que eles vendiam suco de uva, uma garrafinha de 500 ml, e começaram com 10 mil. Esse suco seria milagroso e que ia curar qualquer doença, e que você podia aspergir no balcão da sua empresa, que você ia vender mais, coisas assim. Depois vão diminuindo para 5 mil, depois para R$ 1.000. No finalzinho, como eles estavam vendendo lá caixas e caixas de suco, chegou a vender por R$ 5. Aí já estava valendo a pena, que era mais ou menos o preço do mercado, né? Mas isso não passa de fetiche, atribuir poder a algo que não tem poder nenhum, algo a um objeto inanimado, né? A pedra negra, que é a caaba, é uma pedra escura que, segundo uma lenda arábica, ficou assim por causa dos pecados das pessoas, pois no princípio seria alva e branca. É uma das relíquias mais sagradas do Islã
e segundo a tradição muçulmana, remonta ao tempo de Adão e Eva. Segundo a tradição, a pedra foi trazida a Abraão pelo arcanjo Gabriel, enquanto estava construindo a Caaba. É isso. Eles sempre vão ter uma história, né, interessante para contar, para te convencer de que aquilo ali é real e que tem algum poder. As árvores fetiches tiveram um desenvolvimento posterior, quando as plantas e frutas tornaram-se fetiches. Elas transformaram-se em um tabu como alimento. Então, tinha alguns alimentos que você não podia comer, porque era um fetiche, era sagrado. Animais também, né? Se um animal comia carne humana, ele tornava-se um fetiche. Dessa maneira, o cão tornou-se um animal sagrado para os persas. De muitos modos, os selvagens invejavam os animais, mas não se sentiam superiores aos animais e frequentemente levavam os nomes das suas bestas favoritas. Quem nunca viu o filme, né? O touro sentado, o aí, águia, né? Águia não sei o quê, o falcão. Eles usavam esses animais que são mais, demonstram assim mais poder, né? Imagina a força de a águia, a visão de uma águia, a forma como ela caça e ela persegue. Então ela demonstra ter muito poder. Um leão, um tigre, um leopardo, são animais que demonstram poder. Então, o que que eles fazem? Eles fazem homenagens a esses animais, que eles consideram sagrados, e colocam esses nomes em si mesmos. Isso era muito comum entre os selvagens, né? Entre algumas tribos aborígenes. Quando os animais tornavam-se fetiches, seguia-se o tabu de comer a carne do animal fetiche. Então não podia comer. Ainda hoje, na Índia, por exemplo, você não pode comer vaca, né? A gente vai ler sobre isso aqui. Os monos e os símios, por causa da sua semelhança com o homem, tornaram-se animais fetiches muito cedo. Posteriormente, cobras, pássaros e suínos foram considerados do mesmo modo. A vaca, em uma certa época, foi um fetiche. O leite sendo tabu, enquanto seus excrementos eram tidos em alta conta. Só faltava essa. A serpente foi reverenciada na Palestina, especialmente pelos fenícios, e junto com os judeus, consideravam-na como sendo porta-voz dos espíritos do mal. Até muitos dos povos modernos acreditam nos poderes de encanto dos répteis. A serpente foi venerada desde a Arábia, passando pela Índia, até a dança da tribo Moque dos Homens Vermelhos. Tem um trecho bíblico, quem estuda a Bíblia, conhece a Bíblia, né, vem de alguma igreja, alguma religião, vai saber. Conta a história que uma certa vez Moisés fez uma serpente de bronze e colocou no centro do arraial. Porque todas as pessoas que eram picadas por uma serpente, elas olhavam para a serpente de bronze e eram curadas. Agora fala que não é esse fetiche. A Bíblia fala do Urim e Tumim. Urim e Tumim eram uma espécie de búzios, eram pedras sagradas que eles acreditavam que eles podiam ler o desejo de Deus através daquela mensagem, né? Tem muitos trechos na Bíblia que fala que ele consultava o Urim e o Tumim, que era uma espécie de, como se hoje a gente não tem os búzios, que são sementes, você joga ali, aí de acordo com a forma que caiu, você, você vai ganhar na Mega Sena. Né? Mentira, né? Não vai acontecer nada. Então, assim, o Urim e o Tumim é um exemplo de fetiche dentro da Bíblia. E muitos outros fetiches. A Bíblia, a Arca da Aliança era um grande fetiche. Eles acreditavam que a arca tinha poderes sobrenaturais. A Bíblia fala que, em um certo momento, estavam transportando a arca. Um rapaz, a arca meio que ia dar uma escorregada, ele esbarrou nela para segurar com a mão, morreu na hora. O que que adiantou, né? Se a arca tivesse de cair, não seria com a ajuda dele. Porque ele tocou na arca para segurar, ele morreu. Então tinha tudo isso de que o cajado de Arão, que ele florescia dentro da arca, né? O maná que caiu dos céus, que guardava dentro da arca e não apodrecia nunca, não estragava. Então tudo isso, gente, histórias das religiões primitivas que são puro fetiche e como isso está presente ainda hoje e as pessoas acreditam nisso ainda hoje. Alguns dias da semana foram fetiches. Durante idades, a sexta-feira tem sido encarada como um dia de má sorte e o número 13 como uma olhada. É por isso que eles
tem toda aquela história da sexta-feira 13, né? É só um dia como outro qualquer. O número, falando em 13, eu já entrei em avião que não tem poltrona 13. Pra você ter noção. Não tem. Por que será? Será que ninguém quer sentar na poltrona 13? Se eu sentar na poltrona 13, o avião vai cair. Essas crenças, né? De sorte, azar e tal. Os números da sorte, o 3 e o 7, vieram de revelações posteriores. Os homens começaram a atribuir poder a esses números por causa das revelações, né? A Trindade, né, é feita de três pessoas. O três é sagrado. E a combinação desses três, pai com espírito, filho com espírito, pai, filho e espírito, os três. Aí somando tudo dá 7. Então 7 é um número sagrado. Não tem nada de sagrado no número, né? É uma questão de matemática, mas não tem nada de sagrado. Mas os homens começavam, então, por conta das revelações, começaram a atribuir também poder a esses números. O 4 era o número de sorte do homem primitivo, e derivava do reconhecimento primitivo dos 4 pontos da bússola. Então, aquilo que o homem compreende, ele aprende, ele começa a utilizar aquilo para criar seus fetiches. Era considerado de má sorte contar o gado ou outras posses. Os antigos sempre se opuseram a fazer o censo, a numerar o povo. Isso é uma coisa também que é muito presente entre o povo judeu. Não sei se vocês sabem, mas quando Roma dominou a Palestina e que determinou, por exemplo, no ano -8, determinou um censo, o Império Romano conseguiu fazer o censo em toda a região, menos ali na região da Palestina, entre os judeus. Eles se recusavam a fazer o censo, a ser contados. Eles não queriam ser contados, eles achavam que era má sorte. Então, só um ano depois é que esse censo acabou acontecendo, né? A pressão veio, e é por isso que José viajou para Belém para para fazer parte do censo lá na cidade natal dele, e Jesus acabou nascendo lá, né? Conhecemos já essa história. A saliva era um fetiche poderoso, né? Na mente deles, a saliva tem um poder absurdo. Os demônios poderiam ser retirados se cuspissem em uma pessoa. Olha só, eu vou expulsar o demônio de alguém cuspindo na cara dela. Aí nem o demônio, né, aceita essa ofensa, né? Cuspiu na minha cara, eu aqui não fico mais, vou embora. Então, essa era a crença que eles tinham. Se um ancião ou um superior cuspisse em alguém, aí era o mais alto cumprimento, assim, era uma coisa de honra, né? Estou transmitindo a você a minha saliva poderosa, de muito conhecimento, um homem sábio que eu sou. Então, o ancião fazia isso para honrar as pessoas. Deus me livre. Algumas partes do corpo humano eram vistas como fetiches potenciais, particularmente o cabelo, as unhas. As unhas longas dos dedos das mãos do chefe tinham um grande valor. E as aparas delas eram um fetiche poderoso. Então, se você, por exemplo, cortasse um pedaço da unha de um, de um xamã, né? Nossa, aquilo ali tinha um poder, uma magia violenta. A gente vê no cinema, nos quadrinhos, nos desenhos, né, na ficção em geral, a história das bruxas, né? E o que, que elas fazem? As suas poções são com coisas que acreditam que tem poder, né? Unha de não sei o que, coloca lá no tacho. Teia de aranha que não sei da onde, coloca ali. Baba de sapo, aí coloca ali. E vai colocando aquelas coisas, né? Ele, essa ideia que vem ao longo de todo esse tempo construindo essas teorias de que aquelas coisinhas que eram, vamos dizer assim, raras, por assim dizer, né? Poderia, tinha poder. Então, na hora de juntar tudo ali numa porção, essa porção, imagina a porção com a união de todas dessas coisas super poderosas. Era uma coisa absurda, poderosamente. A crença nos crânios como fetiches é responsável posteriormente por grande parte dos caçadores de cabeças. Aí começa essa história de que os crânios tinham poder, né? Trazia esse poder. E aí surgiram os caçadores de cabeças, pessoas que matavam, cortavam a cabeça e levavam para usar esses crânios. Eles vendiam esses crânios, né? Caro.
O cordão umbilical era um fetiche altamente valorizado. Mesmo hoje, ele é visto assim na África. O primeiro brinquedo da humanidade foi um cordão umbilical que se conservou, ornado de pérolas, como era sempre feito, foi o primeiro colar do homem. Ou seja, carregar ali o pedacinho do cordão umbilical que foi cortado como um fetiche, né, no seu colar. Corcundas e crianças aleijadas eram consideradas como fetiches. Acreditava-se que os lunáticos eram tocados pela lua, por isso que eles tinham esse nome, né? Era chamado de lunático porque era como se ele tivesse sido tocado pela lua e ele, aquele poder, então, é que fez com que ele ficasse assim, né? Se tornasse um lunático. O homem primitivo não podia distinguir entre o gênio e a insanidade. Os idiotas ou eram espancados até a morte ou reverenciados como personalidades fetiches. Ainda hoje, né, na Índia, tem muito disso, de considerar as crianças que vêm com essa deficiência como fetiches. Por quê? Eles acreditam que os deuses se encarnam nessas crianças. Por exemplo, uma vez nasceu uma menina na Índia, acho que tinha 4 braços, uma coisa assim. E aí eles atribuíam como se ela fosse Ganesh, que é uma deusa que tem um monte de braços, se não me engano. Não sei se é Ganesh. Não sei, uma deusa índia lá que tem vários braços. E aí eles então atribuem que essas crianças nascem com vamos dizer assim, a, o, a simpatia dos deuses, por isso que eles nasceram daquela forma. A histeria confirmava cada vez mais a crença popular na bruxaria. Os epiléticos frequentemente foram sacerdotes e curandeiros, porque como ninguém entendia o que era a epilepsia, eles acreditavam que naquele momento que eles estavam passando por aquele transe, era o momento em que eles estavam em contato com os deuses. Então, quando eles voltavam, eles eram tratados como sagrados. E aí tem toda a malandragem do ser humano também, né? Ao invés de eu falar, não, gente, isso não é uma doença, mesmo que, né, pudesse imaginar, se eu estou sendo bajulado, tratado como um deus na terra, um sacerdote, um curandeiro, opa, esse negócio deu certo, pelo menos eu posso estudar a favor, né, para eu me dar bem de alguma forma. A embriaguez era considerada como uma forma de possessão espiritual. Eles não entendiam como que o álcool, né, podia atacar os nossos sentidos e nos deixar embriagados. Então eles acreditavam que eu estava bebendo aquilo e estava então tendo uma possessão. Aquilo entrava para, era tipo assim, a bebida era consagrada. Você consagrava aquela bebida, vamos dizer assim, igual faz com a água benta, né, o óleo ungido. Você consagra aquilo e aí você bebe. Ao beber, você se torna possuído por aquele poder que estava na bebida, o que não passa de embriaguez, né? Então, ele aproveitava para beber e atribuir, né, poder sobrenatural. Tanto que bebida alcoólica em inglês é spirit, né? Ainda eles Aí, chamam. eu não sabia dessa aí, tá vendo? Uhum. Deve vir daí também alguma coisa. Deve vir daí, certamente. Não é à toa, é muita coincidência, né? Spirit. É. Mas antigamente essas magias, isso aí tudo era por ignorância, no sentido de ignorar das pessoas, né? Diferente de hoje, do que tu estava falando das igrejas, que eles sabem, né, que é falcatrua e fazem. Eles sabem, mas os xamãs também das tribos sabia que ele não tinha aquele poder. Eles também se aproveitavam da situação para É, dominar o povo, né? só os bem lá Agora, o primitivos que. inocente, né? O fiel, ele vai É. na fé de que aquilo é real. Diga, Indara. Não, eu só queria dizer que a deusa que tem vários braços é a Durga. Ganesha não é. Ganesha é Ah, aquele é? que tem Ganesha é a o cara de elefante? elefante. Ah, Só É, é. temos, Ganesha é só cara em de termos de elefante. conhecimento. E a outra coisa também que eu queria comentar, o negócio das bruxas. É que tem essas bruxas que fazem, que botam essas coisas estranhas nas poções deles, mas é as bruxas que a Igreja Católica queimava na fogueira. Na verdade, o que elas faziam eram tratamentos fitoterápicos, né? Elas tratavam as pessoas com chás, com plantas.
né? Não com poções mágicas, assim, como depois foi deturpado, né? Justamente em função Pra da, queimar a imagem da delas, né? Igreja Católica, deturparam, né? E criaram esse monstro aí das bruxas, mas na verdade as bruxas eram mulheres sábias que tinham o conhecimento da fitoterapia, só em Sim. termos de É. conhecimento. A gente, os xamãs também de muitas tribos, eles conhecem os efeitos de muitas ervas na natureza. Então, eles curam porque eles sabem que aquela erva tem um princípio ativo, né? Através da cultura e do conhecimento que é sendo transmitido, eles conseguem curar muitas doenças. Só que eles atribuem isso a um poder sobrenatural. E tá, na verdade, é um princípio ativo da erva, né? Que está sendo usado. Também tem os lobisomens, né? Ah, os Já ouviu lobisomens? falar de lobisomem? Lobisomem ainda hoje ainda tem lugares que é forte essa cultura, nessa É, crença, né? tem muita Ainda crença. aqui no meu lugar, em Luiz Alves, hoje não, hoje já foi derrubado um monte dessas coisas. Mas tinha muito dessas crenças de lobisomem, de bruxa, de coisas muito fortes. Hoje já foi derrubado todas essas coisas. Agora é extraterrestre, seu Irineu. Agora mudou, agora é ET quem faz as coisas. O tempo vai passar, isso vai cair também. Bom, É, mas se vocês acreditam no livro de Urântia, vocês têm que acreditar em ET, né? Vamos combinar. Quem é que escreveu o livro de Urântia? quem escreveu o livro Durante foram seres celestiais, né? ET eu entendo por um ser humano mortal que sai de um planeta de origem igual ao nosso, viaja pelo espaço e vem nos visitar. Eu não entendo que os seres Eu espirituais. acho que há uma grande confusão, sabe? É que tudo que não é aqui do planeta Terra, é chamado de ET, e daqui a pouco até mesmo, porque os seres celestiais, são seres estelares, eu acho também, né? Eles podem estar em outros planetas, porque, por exemplo, eu não sei muito bem o que fala o livro de Urântia, onde que fica Deus, No paraíso. mas o que é outro planeta, né? Que a gente tem, lembra que eles falam aí no livro de Urântia, né? O universo, os subuniversos, e o quantos universos que tem, né? Multi-universos e todos em volta, né? Desse planeta que a gente chama que é o paraíso, onde está Deus, né? Teoricamente. Então, assim, pensar que a gente tem vida só no planeta Terra, é, tudo bem, é, como é que eu vou dizer assim, não vou criticar porque a verdade, né, não é desse mundo, mas eu, tá, discordo totalmente, né? Eu acho que a gente é uma formiguinha no universo. Nosso, o nosso planeta já é uma formiga no universo, nós então nem se fala. Sim, não há É o dúvida que o livro de Urântia fala, por exemplo, só nos 7 superuniversos, mais de 5 trilhões de mundos geológicos habitados como nós. Uma Pois coisa, é, isso, uma coisa por são que os que eles mundos não teriam geológicos. Oi? Não, eu ia dizer por que que eles não teriam condições de ter vida, né? Só o nosso. Não, mas eles têm vida, vai. Eu estou falando é que planetas habitados, Ah, tá. habitados por seres como nós. Uhum. Agora, uma coisa é eles existirem, outra coisa é eles virem aqui. Aí a gente não tem essa informação. E quando eu falo de ET, eu não estou incluindo Deus, Jesus, anjos, Melquisedeques, porque nem mesmo a ufologia coloca anjos como ETs. Para a ufologia, ETs são seres, outras raças humanas habitando outros planetas e que, em tese, estariam nos visitando. Isso é ET. Agora, seres celestiais são seres de outra realidade, não são materiais. Não dá para abater a nave de um anjo, Sim. entendeu? Por quê? Porque é outra realidade.
né? Os nossos mísseis são matéria, a gente não conseguiria abater um ser mononcial e nem um ser espiritual. Então, ET seria seres materiais tripulando naves materiais e visitando o nosso planeta. Esse é o conceito. Mas vamos voltar ao nosso tema. Temos uma apresentação que eu fiz aqui também só sobre OVNIs, depois se você quiser ver, tem muita coisa. Já fizemos várias. Vamos voltar aqui onde é que a gente parou. Ó, então, voltando, a questão dos fetiches, né? Os venenos e os tóxicos tornaram-se fetiches, considerava-se que eles fossem causa de possessão. Então, eles achavam que, eles não entendiam que aquela erva, aquela coisa pudesse matar alguém, né? Então, eles achavam que era um poder sobrenatural. Algum espírito, na verdade, o xamã é que dava poder àquela poção, e aí a pessoa, ao tomar a poção, era morta. Mas não porque era um veneno, era por causa do poder do xamã, né? Essa era a crença. Muitos povos encaravam os gênios como personalidades fetiches, possuídas por um espírito sábio. E esses talentosos humanos logo aprenderam a recorrer à fraude, trapaças, para servir aos seus interesses egoístas. Claro, né? O ser humano não vai deixar passar uma oportunidade dessa. Ele é inteligente. O outro vem e acha que ele é possuído por um espírito superior, ele se aproveita daquilo para dominar e controlar todos os demais. Um homem fetiche era considerado como sendo mais do que humano, era divino e mesmo infalível. E assim é que chefes, reis, sacerdotes, profetas e dirigentes de igrejas finalmente acabaram por desfrutar de um grande poder, exercendo uma autoridade sem limites. Então é assim que eles eram tratados como um homem fetiche, ou seja, atribuía a eles um poder sobrenatural que eles não têm. Isso ainda é feito muito hoje, né? Líderes de igrejas, líderes de seitas. E quantas pessoas acham que o Papa realmente é um homem que tem, sei lá, representa Deus na Terra? Muitas pessoas tomam isso como fato. É um homem, né? Lidera uma igreja, mas ele fala com Deus? Ele realmente representa Deus aqui para nós na Terra? Obviamente que não. E muitos líderes do passado se aproveitaram dessa situação. Reis, imperadores se declararam Deus, né? E enquanto tem alguém para seguir, né, sempre vai ter um líder para enganar. Supunha-se haver uma preferência dos fantasmas por residir em alguns objetos que lhes haviam pertencido quando estavam vivos na carne. Então começam a surgir as relíquias. Eles achavam assim: bom, ele quando estava vivo, ele usava, sei lá, esse cobertor. Então aquele cobertor se tornou um fetiche. Veja que na Bíblia também, voltando, tem a história de Elias e Eliseu, vocês todos conhecem. Diz a Bíblia que quando Elias foi levado ao céu, ele deixou com Eliseu o seu manto. E esse manto, né, era poderoso, era um fetiche. Porque Eliseu podia chegar, por exemplo, jogar o manto no rio, o rio abria e ele atravessava. Então, ou seja, atribuir a uma coisa, uma matéria, uma coisa inanimada, como se tivesse algum poder. É como se o poder de Elias tivesse ficado, né? O poder daquele homem, aquele profeta sagrado, tivesse ficado no manto. Os antigos sempre reverenciavam os ossos dos seus líderes e os restos do esqueleto de santos e heróis ainda são considerados com um respeito supersticioso por muitas pessoas. Ainda hoje as peregrinações são feitas aos túmulos de grandes homens, né? Ex-papas ou ex-santos que são sepultados no recinto de igrejas, né? E as pessoas fazem peregrinações até esses templos para visitar o lugar onde aquela pessoa foi enterrada. A crença em relíquias é uma consequência do antigo culto dos fetiches. As relíquias nas religiões modernas representam uma tentativa de racionalizar o fetiche do selvagem e assim elevá-lo a um lugar de dignidade e respeitabilidade. A igreja tem muitas relíquias, né?
se fala tanto em pedaços da cruz, né? Pedaços do madeiro onde Jesus foi crucificado. Fala dos cravos que pregaram Jesus na cruz. Falam, tem o Santo Sudário, né? Que eles acreditam que aquele pano que envolveu o corpo de Jesus. Tem a, não sei se é aquele lenço ou uma toalha, que acho que, se eu não me engano, é Salomé que carregava, e Jesus então enxugou o rosto ensanguentado quando ele estava a caminho do Calvário. Eles falam do cálice, né? Tem os locais que se tornaram grandes fetiches também. O lugar onde Jesus nasceu, construir uma igreja. Ao lugar onde Jesus foi crucificado e construir uma igreja. Ao lugar onde Jesus foi sepultado. O lugar onde Jesus curou não sei quem. E aí esses lugares todos em Jerusalém se tornaram fetiches. Ou seja, as pessoas fazem essas peregrinações para visitar esses lugares porque acreditam que ali elas podem, por exemplo, receber um milagre, porque Jesus esteve ali, ele pisou ali, né? Então, as pessoas atribuem esses poderes a esses locais também. É um ato de paganismo acreditar em fetiches e magia. Mas, supostamente, nada de errado há em aceitar relíquias e milagres, né? O fogo, a lareira do lar, tornou-se mais ou menos um fetiche, um lugar sagrado. Porque o fogo representava a vida ali, né? Mantinha eles aquecidos do frio, protegia os primitivos contra animais selvagens. Então, o fogo, logo no começo, se tornou um fetiche. O homem adorou, uma das coisas que o homem primitivo adorava era o fogo. Os santuários e os templos, a princípio, eram lugares fetiches, porque os mortos eram enterrados ali. A cabana fetiche, o tabernáculo dos hebreus, quem já lembra do tabernáculo dos hebreus? O povo hebreu, eles estavam ali próximos ao Monte Sinai. E eles acreditavam que Deus realmente habitava o cume do Monte Sinai. Porque houve uma época que o Sinai entrou em erupção e Moisés tinha subido o monte, e aí o que parecia impossível, né? Moisés sobreviver, ele desce do monte e aí ele é tratado como um homem especial, porque esteve face a face com Deus, né? E não morreu. E aí Moisés se tornou era o grande líder dos hebreus e Moisés queria tirar o povo dali e seguir, né? Sair do deserto, mas o povo estava tão apegado ao conceito de que Deus estava ali no Sinai que eles não queriam sair. Aí Moisés teve que criar o tabernáculo. O que que ele fez? Ele construiu uma tenda, como todos viviam em tendas. Ele construiu uma tenda, tinha as medidas certas, tinha um lugar onde tinha um véu que protegia a parte secreta, por assim dizer, que era o chamado de o Santo dos Santos. Nesse lugar ele colocou a Arca da Aliança, e aí mantinha o incenso ali sendo queimado 24 horas por dia. E Moisés então ensinou para esse povo que Deus não estava mais habitando no Sinai, ele estava ali no Santo dos Santos. Ali era a morada de Deus. E aí Moisés então disse, ó, a partir da hora que a gente tirar a tenda e levar para qualquer lugar, a gente leva Deus conosco. Porque a gente vai montar essa tenda em outro lugar e vai ter o lugar lá, o Santo dos Santos, onde é a morada de Deus. Isso foi, isso foi a solução que Moisés encontrou para tirar o povo dali, daquela região. E veja que Davi, quando construiu o templo, ele construiu nesse formato, como se fosse o tabernáculo, só que agora um templo de pedras. E ele fez também o Santo dos Santos, tinha o véu, naquele lugar sagrado só os sacerdotes podiam entrar, né? Então, essa história toda que a gente vê, Jesus, quando era garoto, né, que chegou lá, ficou perguntando para Moisés, o que que tem atrás do véu? Ali é a morada de Deus. Tal. Então, essa crença persistiu por muito tempo, mas foi uma maneira que Moisés encontrou, foi criar essa cabana fetiche, ou seja, um tabernáculo, que ele dizendo assim, Deus mora aqui, e aí ele conseguiu então tirar o povo do pé do Monte Sinai. Mas os israelitas, porém, nunca abandonaram a crença peculiar dos cananeus no altar de pedra, que tinha sido ensinado lá no passado, né? E esta pedra que eu estabeleci como pilar será a casa de Deus. Eles acreditavam verdadeiramente que o espírito do seu Deus residia em tais altares de pedra, que eram fetiches na realidade.
Aqui é uma foto de uma réplica do tabernáculo, né, que eles reconstruíram. De acordo com a Bíblia hebraica, a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel. Então, Moisés, com essa técnica, né, conseguiu tirar o povo daí e levar para a cidade. Ainda hoje, nós temos o templo do rei Salomão, né, que foi construído por Salomão. E agora, né, o Edir Macedo resolveu construir um em São Paulo. Não passa de fetiche, né? Os vidros foram um refinamento do fetichismo, ou seja, agora o poder, o espírito ou os deuses, ou seja lá o que for, eles precisavam de coisas mais sofisticadas. Então, ao invés de ser só um totem, agora nós vamos construir uma estátua de bronze, uma coisa mais refinada. Então, isso foi ganhando, né, um refinamento. Os primitivos acreditavam que uma cerimônia de consagração conduziria o espírito a entrar na imagem. Do mesmo modo, quando certos objetos eram abençoados, eles se transformariam em amuletos. Ainda hoje, né? Os santos, as estátuas que temos hoje, são levadas até os locais para que sejam abençoadas por um sacerdote. Aí ele faz aqui aquela cerimônia de consagração e aí então aquela estátua passa a ser venerada e transportada, e tem o andor que carrega, né, o, o, aquelas estátuas, né, principalmente de Maria, e outros santos também, mas que são carregados nas romarias, nas procissões, tudo com toda aquela pompa e aquela veneração. Moisés fez um esforço para controlar a adoração de fetiches entre os hebreus. E aí, por isso que entre os 10 mandamentos não farás para ti nenhuma imagem de escultura. Então, Moisés tentou impedir isso. Em compensação, impediu a arte, né? Porque não podia fazer nada, de qualquer coisa, não era só de santo. Nenhuma escultura de qualquer coisa, nem de pessoa, nem de animal, nem de nada. Nem na terra, nem embaixo da terra, nem das águas, nada. Eles não podiam representar nada. Nem escultura e nem desenho. E aí o povo de Israel ficou muito carente da arte por conta desse ensinamento de Moisés. Se bem que esse mandamento haja feito muito para atrasar a arte entre os judeus, mas pelo menos ele diminuiu o culto aos fetiches. Moisés, contudo, era sábio demais para tentar desalojar subitamente os antigos fetiches e, portanto, consentiu que se deixassem certas relíquias dentro da lei. O altar, né? O templo, a arca, a história da serpente de bronze, né? Moisés se deixou permitir algumas coisas. As palavras também se tornaram fetiches. Quem é que não fala ainda hoje? Ah, palavra tem poder. Cuidado com o que você fala. Se você tem até um suposto, né, estudo científico que fala que se você ficar xingando uma água, né, ela vai ficar escura, feia, porque ela absorveu aquela energia das palavras. Se você ficar adulando, nossa, como você é uma água linda, que água maravilhosa, aí a água fica cristalina, nossa, como ela está feliz. Gente, isso, água é matéria, não é um objeto animado, é, é morto, não tem sentimentos, né? Ela não sente aquilo que se fala ou que se deixa de falar. Essa experiência que foi feita, ela foi contrariada por outros especialistas que fizeram e refizeram esse teste e não tem o mesmo resultado. São muitas variáveis envolvidas ali e se provou que era uma farsa. Então, assim, tem gente que pensa assim, se eu pronunciar uma palavra de maldição contra alguém, aquilo ali vai destruir a vida daquela pessoa. Ou se eu ficar abençoando essa pessoa vai ter uma vida abençoada. As palavras, elas não têm esse poder. O que tem o poder é aquilo que eu acredito, aquilo que eu interiorizo. É igual a história da macumba, né? Se uma pessoa tem medo de macumba e ela descobre que alguém está fazendo uma macumba para ela, aquilo ali destrói ela por dentro. Ela passa a acreditar que aquilo ali está lhe fazendo mal. E ela própria lhe faz mal, porque aquilo que você acredita, você se torna. Então, não é porque alguém fez um trabalho numa esquina que vai mudar a minha vida. Mas se eu acreditar que aquilo ali vai mudar a minha vida, isso vai mudar a minha vida, porque eu acreditei. Então, se você acreditar que você é capaz
você será uma pessoa de sucesso. Se você fizer, correr atrás, trabalhar, você será uma pessoa de sucesso. Se você pensar e acreditar que você é fracassado, que você nunca vai vencer na vida, que você é uma decepção, você será tudo isso que você acredita. Então, as palavras têm poder no sentido de que podem convencer as pessoas de que elas são aquilo, mas não literalmente poder na palavra. Tipo assim, se eu falar abracadabra, a mágica acontece. Não, se eu não souber fazer a mágica, não vai acontecer nada, né? Então, as palavras se tornaram fetiches também por muito tempo e ainda hoje é tida como fetiche, né? E desse modo, os livros sagrados de muitas religiões tornaram-se prisões fetichistas a encarcerar a imaginação espiritual do homem. As pessoas cristalizaram aquele conhecimento, passaram a achar que aquilo ali tem poder, é a palavra de Deus e tem o poder da palavra de Deus. E aí começaram a adorar esses livros e a tratar como se fossem fetiches. Como eu disse certa vez, tem gente, já vi isso muito, né? Eu venho de uma igreja evangélica, da pessoa de ao fazer a mala, ela precisa colocar uma Bíblia dentro da mala. Ela acredita que aquele vai proteger ela na viagem. Isso é fetiche. Você colocar uma pessoa para colocar a mão em cima da Bíblia e fazer um juramento, aquilo ali pode não significar nada para quem está fazendo o juramento. E se a pessoa honrar ou não honrar, ela vai sofrer as consequências de outras formas, não porque a Bíblia fala, nossa, você mentiu com a mão em cima de mim? Não acredito que você fez isso. Você vai pagar então por isso. Você será castigado. Isso não existe esse poder, né? Não passa de fetiche. Os próprios esforços de Moisés contra os fetiches tornaram-se um fetiche supremo. Ou seja, a Torá, que é os 10 mandamentos, por exemplo, Moisés falou, não farás para ti imagem de escultura. Para evitar o fetiche, o próprio mandamento virou um fetiche, porque virou a palavra de Deus para o homem. Né? E inerrante, a Bíblia é a palavra absoluta de Deus, ela não erra. As pessoas acreditam nisso até hoje, como se fosse uma verdade absoluta. Um fetiche doutrinário conduzirá o homem mortal a trair a si próprio, caindo nas garras de alguma beatice, fanatismo, superstição, intolerância e nas mais atrozes das crueldades bárbaras. Quanto aos escritos fetiches acumulados, os quais tanto religiosos têm como livros sagrados, não se acredita apenas que o que está no livro seja verdade, mas também que toda a verdade esteja no livro. E aí é que complica, né? Mesma coisa pode acontecer com o livro Durante. Se a gente começar a achar que o livro Durante é toda a verdade do mundo. É claro que o livro Durante ele contém muitas verdades, mas ele não é a verdade ou a palavra de Deus. Ele é uma revelação para um momento, para o que nós vivemos hoje. Mas em algum momento ela será ampliada. Algumas coisas nós entenderemos que não é bem assim, porque quando você amplia a verdade, você compreende melhor o contexto. É o que acontece com os livros sagrados. Eles foram importantes na época deles, sim, com certeza, né? Não há que se negar a importância da Bíblia e outros livros sagrados na história da humanidade. Mas você não pode transformar aquilo como se fosse toda a verdade do mundo, como se fosse a verdade absoluta. E aí você transforma aquele livro sagrado em algo poderoso, como se fosse a própria boca de Deus falando, como é tratado por alguns, né? E um desses livros sagrados, por acaso, fala da Terra como sendo plana, então, durante várias gerações, homens e mulheres sensatos recusarão aceitar as evidências positivas de que o planeta é redondo. Por quê? Porque estava escrito lá no livro sagrado, né? A prática de abrir um desses livros sagrados, deixar que os olhos caiam sobre uma passagem, assim, deixa eu ver o que Deus tem para falar para mim, né? Aí a pessoa fecha o olho, abre a Bíblia e aponta o dedo. Dizendo, isso aqui foi o que Deus tinha falado para mim hoje, né? E aí, se isso é colocado em prática, pode determinar importantes decisões de vida ou de projetos e apenas no mero acaso, porque você pode abrir qualquer lugar e pode falar qualquer coisa. E às vezes as pessoas tomam decisões na vida baseadas no que foi dito ali. Isso é feticismo, né? Fetichismo. Fazer um juramento sobre um livro sagrado ou jurar por algum objeto de veneração suprema também é fetichismo. Mas aí o fetiche evoluiu, né? Todavia, de fato, um progresso evolucionário real
Peraí, foi um progresso, deixa eu ver um pouquinho, meu óculos embaixou aqui. Todavia, foi um progresso evolucionário real avançar daquele temor fetichista das lascas de unhas do cacique para a adoração de uma esplêndida coleção de cartas, leis, lendas, alegorias, mitos, poemas e crônicas. Foi um avanço, não foi? Antes o homem acreditava nas lascas de unha. Agora eles estão seguindo ensinamentos de profetas que deixaram escritos, né? Que refletem, afinal, a detalhada sabedoria moral de muitos séculos antes do momento e do evento da sua reunião como um livro sagrado. Então, antes de virar os livros da Bíblia, esses livros foram escritos isoladamente, né? Um foi escrito lá no passado remoto, outros mais recente, pessoas que nunca tiveram contato, cada um tinha uma visão acerca de Deus. Então, a gente vai notando que, às vezes, você lê que Deus é amoroso, longânimo, piedoso e bom. No outro, você vê que ele é irado, vingativo e tal. Cada um escrevia de uma forma acerca desse Deus, a forma como ele via, né, a figura desse Deus. Para transformar-se em fetiches, as palavras tinham de ser consideradas inspiradas. E a invocação de escritos supostamente de inspiração divina levou diretamente ao estabelecimento da autoridade da igreja. Porque a igreja, né, os sacerdotes enxergaram isso, e assim, opa, eu vou usar o que está escrito aqui e vou conseguir manipular um monte de gente. Se questionar, fala assim, está escrito aqui, a palavra de Deus, foi Deus que mandou, né? E aí esse negócio de cada um lê e interpreta do seu jeito ficou muito fácil, né? Cada um lê o texto, interpreta do seu jeito e ensina uma coisa. Quantos tipos de igreja tem no mundo? Quantas religiões tem no mundo usando a mesma Bíblia como fonte? Porque cada uma vai ler o seu trecho e vai falar, não, isso aqui está dizendo assim, assim, assim. O outro vai ler, não, 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 é assim, assim, assim. O mesmo texto. E aí a gente tem todos esses desdobramentos aí de várias religiões. Continuando. O fetichismo impregnou todos os cultos primitivos, desde a crença primitiva em pedras sagradas, passando pela idolatria, o canibalismo, e o culto à natureza e até o totemismo. Então, o negócio foi avançando. As pessoas acreditavam, por exemplo, que comer a carne do ser humano, ele estaria absorvendo o poder que aquela pessoa tinha quando era viva. E aí por isso que surge o canibalismo, né? Porque acha que naquele corpo ali está o poder daquele que se foi, da pessoa que morreu. Aí você imagina, você tem um xamã que conseguia curar as pessoas. Ele usava os chás, as ervas, ele conhecia os princípios ativos de muitos frutos da natureza e ele usava isso para curar as pessoas. Mas o povo da tribo achava que ele tinha o poder dos deuses. Ele era um sacerdote, ele tinha contato com a divindade, por isso que ele conseguia curar e conseguia fazer os milagres, ditos milagres. Na verdade, era só conhecimento. As pessoas, então, quando ele morria, falavam assim, se eu comer a carne dele, eu vou passar a ter o poder também. Então, essas coisas absurdas que eles acreditavam. Totens eram, ao mesmo tempo, símbolos do grupo e do seu Deus. O totem finalmente evoluiu, transformando-se na bandeira. Daí passou a representar, né? No começo, cada tribo tinha o seu totem, representava, era o símbolo do seu povo. Depois passou a ser a bandeira como um símbolo nacional. Mais fácil de carregar uma bandeira do que um totem, né? Então, nas guerras, as coisas levavam algo que representava, que era o símbolo daquela nação, daquele povo. E aí surgem as bandeiras. Uma bolsa fetiche era uma sacola contendo um sortimento respeitável de arquivos impregnados pelos fantasmas. Quem é que não lembra ou do cinema, do desenho, assim, aquele mago que tinha uma espécie de um gorro, né? E ali dentro ele tinha um monte de coisa. Tudo que ele precisava, o poder dele, ele tirava dali. Então, muitos xamãs também tinham isso, né? Guardavam, mantinha aquele ar de mistério, quer dizer que dentro da sua bolsa tinha todo o poder. E aí ele nunca permitia que a sua bolsa pudesse tocar o chão, porque era como se ele fosse perder o poder. Então usava todos esses artifícios para transmitir aquela aura de poder sobrenatural. E não tinha nada demais ali, né? Os povos civilizados do século XX cuidam para que suas bandeiras, emblemas da consciência nacional, também não toquem ao chão. Seria uma desonra, né?
permitir que o símbolo da sua nação toque o chão. As insígnias dos cargos sacerdotais e reais foram finalmente encaradas como fetiches. E o fetiche do Estado Supremo passou por muitos estágios de desenvolvimento, dos clãs para as tribos, das suzeranias às soberanias, de totens a bandeiras. Então, tudo foi evoluindo, foi mudando de forma. Mas hoje a gente tem isso na moeda, né? Nas notas, nas moedas mesmo de metal, nós temos nas bandeiras, nós temos, cada órgão tem o seu símbolo, nós temos as logomarcas, tudo são símbolos representando alguma coisa, uma ideia, um povo, um grupo, uma empresa, seja o que for. Os reis fetiches têm reinado por direito divino. Aí surgem aqueles que assim, eu estou aqui porque Deus me colocou aqui. O povo judeu mesmo tinha muito disso, de que Saul, por exemplo, que era o rei de Israel, eu coloquei aqui porque Deus mandou Samuel me ungir, né? Então ele era rei por direito divino. Mesma coisa, Davi. Davi não era herdeiro de Saul. Davi não era filho de Saul, nem da linhagem de Saul. Mas ele simplesmente entra em guerra contra Saul. Saul morre, seus filhos morrem e Davi toma o trono. E aí, como que ele poderia explicar que ele não era herdeiro e ele se tornou rei? Aí vem o famoso direito divino. Não, mas foi Deus que determinou que tirasse Saul e me colocasse. Então, essas ideias todas vêm de muito tempo. Ainda hoje, as pessoas, muitos, né, dos nossos políticos, acham que estão lá porque Deus os colocaram lá, como líderes, como governantes. Os homens também fizeram da democracia um fetiche, exaltação e adoração das ideias do homem comum, coletivamente chamada de opinião pública. Ou seja, dizem que a voz do povo é a voz de Deus. Então eles acham que a opinião pública determina o que Deus deseja. E aí cria-se a democracia, ou seja, as pessoas escolhem os seus governantes. Acontece que os perigos da democracia exatamente de escolher pessoas medíocres para serem os nossos governantes. E a gente é especialista nisso, né? Desde que, pô, desde que eu me lembro por gente, né, de 88 para cá, que a gente vem elegendo presidentes, a nossa experiência é a pior possível. A opinião de um homem, quando tomada isoladamente em si mesma, não é considerada como tendo muito valor. Mas quando muitos homens funcionam coletivamente, como uma democracia, esse mesmo julgamento, ainda que medíocre, é tomado como sendo o árbitro da justiça e o padrão da retidão. Veja, por exemplo, o nosso sistema judiciário hoje, né? A gente tem que aceitar como se fosse a mais alta justiça, mesmo que não seja. Mas o que a gente vai fazer, né? Estamos nas mãos deles. O homem civilizado enfrenta problemas do meio ambiente real mediante a sua ciência. O homem selvagem tentou resolver os problemas reais de um meio ambiente fantasma ilusório por meio da magia. Então eles achavam assim. Hoje o homem tenta resolver seus problemas através da ciência. Vamos estudar, vamos investigar o fenômeno, o evento, o que está acontecendo. Se uma pessoa ficou doente, vamos investigar a doença que ela teve. Se teve uma epidemia, uma pandemia, vamos investigar como é que a gente controla isso. Antigamente, não tinha ciência. Então, a quem se recorria? Ao xamã. Qualquer coisa que acontecia, o xamã é o cara que vai resolver. Ele tem contato com os fantasmas, ele que tem acesso ao mundo espiritual, ele tem o poder da magia, então ele vai resolver. E era o que tinha, não tinha o que fazer, né? Não tinha ciência, não tinha medicina, não tinha nada. O ser humano estava na mão. Imagina viver numa época dessa. Hoje a gente tem muito mais recursos, o pessoal está reclamando que o mundo está ruim. Imagina no passado. A magia era a técnica de manipular o ambiente espiritual conjecturado, ou seja, era uma conjectura, né? Claro que nunca foi possível fazer essa manipulação. Nunca existiu espíritos maus, espíritos bons, no sentido que se acreditava de espíritos dos fantasmas de pessoas que morriam. Nunca aconteceu, mas essa era o que eles conjecturavam. E eles acreditavam que a magia era a única maneira de manipular esse ambiente espiritual. Era a arte
de obter a cooperação espiritual voluntária e de forçar a ajuda espiritual involuntária, por meio do uso de fetiches de outros espíritos. Eu tenho como coagir um espírito a fazer algo. Se eu fizer um trabalho, ele ficará em dívida comigo e terá que me ajudar. E aí surgiu todo tipo de coisa, né? Os objetivos da magia, feitiçaria e necromancia eram duplos. Primeiro, assegurar uma visão sobre o futuro e influenciar favoravelmente o meio ambiente. Os objetivos da ciência são idênticos aos da magia, ou seja, buscar a resposta daquilo que a gente não conhece, né? E manipular o ambiente ao nosso redor. Então, assim, o que a gente faz hoje com a ciência, na época eles tentavam fazer com a magia. A humanidade está progredindo da magia para a ciência. Não por meio da meditação e do raciocínio, mas por intermédio de uma experiência longa, gradual e dolorosa. Levou muito tempo até o homem migrar, né, da magia para a ciência. O homem avança gradativamente até a verdade, não sem recuos, ou seja, a gente avança um pouco, recua um pouco, sempre acontece, mas começando pelo erro, progredindo no erro e finalmente alcançando o limiar da verdade. Apenas com o advento do método científico, ele voltou o seu olhar para frente. Aí o homem saiu, né, recusou, rejeitou todas essas explicações da magia. A ciência, então, passa a ser a grande respondedora das questões, né? É quem dará as respostas. Então, hoje a ciência, o homem confia, o homem moderno, de modo geral, pelo menos coletivamente, confia as respostas à ciência. A magia ganhou forte domínio sobre o selvagem, porque ele não podia compreender o conceito da morte natural. Então, ele não entendia como a pessoa morria. A morte era o grande mistério, então a magia era a única explicação. A ideia posterior de um pecado original, em muito, ajudou a enfraquecer a força da magia sobre a raça, porque aí ele explicava a morte natural. O homem começa então a desenvolver essa ideia do pecado original. Todos nascemos em pecado, então a gente está condenado à morte por causa disso. Aí começa a surgir uma explicação para a morte. Numa certa época, não era de todo incomum que 10 pessoas inocentes foram condenadas a morrer pela sua suposta responsabilidade por uma morte natural. Imagina se você está 10 pessoas reunidas com uma pessoa em um determinado lugar, e aí alguém ali do grupo sofre uma parada cardíaca, um infarto e morre. Aquela morte ali é inexplicável, eles não sabem como. Então eles tinham que acusar aquelas outras pessoas que estavam ali. E eles não tinham nada a ver com aquilo. Eu não sei porque que ele morreu. Estava numa boa, de repente, puf, caiu e morreu. Não, alguma coisa vocês fizeram. Então não era incomum você condenar pessoas inocentes por causa da morte de alguém que eles não sabiam como explicar. Essa é uma razão pela qual as populações dos antigos não aumentavam mais depressa. Morria muita gente jovem, né? Então, assim, a população do mundo ela foi aumentando depois que vem controle de algumas doenças, vacinas, diminuição das guerras, diminuição das epidemias e tal, e da superstição, o surgimento dos direitos humanos, direito à propriedade. Todas essas coisas contribuíram para que as pessoas parassem de matar umas às outras, assim, por motivo idiota, né? Motivo bobo. Mas aí aconteceu o boom, né? Essa população agora já está em 8 bilhões e subindo. A magia é natural para o selvagem. Parecia ser a única explicação para ele que não tinha conhecimento, né? Ele crê que um inimigo pode, de fato, ser morto pela prática da feitiçaria. Por exemplo, por meio de uma mecha de seu cabelo, ou por conta das lascas da sua unha. E, tipo assim, se você tirasse o cabelo de alguém, você poderia, de repente, fazer uma feitiçaria ali no cabelo e a pessoa morria. Sabe as histórias do voodoo, né? Você faz um bonequinho com a pessoa, amarra um cabelinho dele ali, pronto, transferir a vida dela pro voodoo ali. Aí eu espeto aqui e eu mato a pessoa lá. Essa é uma crença boba, mas seguiu por muito tempo. O voodoo ainda existe hoje, hein? Pra vocês terem uma noção. A fatalidade das mordidas de cobras era atribuída à magia do feiticeiro. Então eles pensavam, o feiticeiro tinha uma cobra ali. Ele vinha, a cobra
picava, a pessoa morria. Eles não sabiam que era o veneno da cobra. Eles achavam que era o poder do feiticeiro que tinha conseguido matar alguém com a mera, né, picada de cobra. Os povos primitivos temiam tanto a magia que ela de fato matava. As pessoas morriam até de medo, imagina. Se alguém falar assim, olha, o xamã, o feiticeiro, disse que você vai morrer em 2 dias. A pessoa tinha tanto medo daquilo, acabava, né, morrendo ou se matava para não passar por aquela maldição. Olha só que loucura, né? No caso de fracasso, havia sempre alguma explicação plausível. Você, mas não aconteceu? Aí eles falavam assim, houve algum erro, ou a magia não foi bem feita, foi uma magia imperfeita, ou então eu preciso fazer mais magia ainda, porque ele é forte demais, de repente ele tem espíritos que o protegem, sabe? É igual hoje. Isso é muito comum nas igrejas, né? Eu, como eu disse, né, vim de uma igreja evangélica e era muito comum assim, tipo assim, se você não voltar para a igreja, Deus vai pesar a mão em você. Quem não vem por amor, vem pela dor. Isso era uma coisa assim, uma ameaça que chega, fazia a gente tremer de medo. Imagina se Deus tocar, né? Deus se irá contra mim, o poder que ele tem. Já pensou? Isso dá um medo violento na gente. Imagina se na cabeça de uma criança, de um jovem, não tem aquela estrutura mental para lidar com esse tipo de ameaça. Então a gente tinha muito medo de cuidado com o que você está fazendo, senão Deus vai te castigar. Era muito isso. Então, no passado, né? Quando você era totalmente levado por essas crenças de que a magia podia te matar. Só que daí na igreja tem também essa explicação quando não acontece nada. Você não acontece nada. Isso não vai durar muito tempo. O diabo dá, mas um dia ele volta para buscar. Essas coisas, sabe? Então, as pessoas não conseguem explicar alguém que saiu da igreja, mas que está tendo, sei lá, tá sendo bem sucedido no trabalho, no casamento, na vida familiar, na sociedade, eles não conseguem entender. É como se a pessoa não está na igreja, como é que está tendo, né? Está tendo uma vida equilibrada, saudável. Eles não conseguem entender. Por quê? Porque eles têm que ficar encontrando essas explicações. Não faz sentido. Se ele não está com Deus, ele devia estar, né, vivendo uma vida péssima. Eles fazem essas conexões e aí tem que ficar buscando explicações. A magia mais primitiva tinha a ver com o cabelo e com as unhas, né? Isso, ó, uma mecha de cabelo, uma unha de alguém era de algo de muito poder para fazer um feitiço contra ela. O segredo que cercava as secreções corporais nasceu do temor de que o inimigo pudesse apossar-se de algo que se derivasse do corpo. Então, qualquer coisa que conseguisse tirar de alguém, né, poderia ser usado contra ele. Quantas pessoas hoje têm medo, né? Eu não vou pôr minha foto na rede social. Se alguém pegar minha foto, pode fazer um trabalho. Tem gente que tem medo disso ainda hoje. Essa superstição, né? Medo da magia. Abstinha-se de cuspir em público, em vista do medo de que a saliva pudesse ser usada na magia deletéria, ou seja, uma magia que pudesse prejudicar alguém. O cuspe era sempre coberto. Então, já viu alguém cuspir e passa o pé e cobre assim? Então, isso é um costume da época. Mesmo as sobras de comida, roupas e ornamentos poderiam transformar-se em instrumentos para a magia. O selvagem nunca deixava nenhum remanescente da sua refeição à mesa, porque se eu deixar um resto aqui, alguém pode usar para fazer alguma maldade contra mim. E tudo isso era feito mais por medo do que os inimigos pudessem usar tais coisas em ritos de magia. Não era nem questão de higiene, né? Os amuletos mágicos eram preparados com uma grande variedade de coisas. Era carne humana, não sei se vocês já viram em alguns filmes, o pessoal andar com orelha, já viu? Orelha humana, né? Pendurada. Então, é carne humana, garras de tigre, dentes de crocodilo, sementes de plantas venenosas, ou veneno de cobra, ou cabelo humano. Era utilizado nesses colares como amuletos, como detentores de poder. Os ossos dos mortos eram muito mágicos. Mesmo o pó das pegadas podia ser usado na magia.
Os antigos eram grandes crentes nos amuletos de amor. O sangue e todas as formas de secreções do corpo seriam capazes de assegurar a influência mágica do amor. Na negócio do amor, então, né? Tem muita coisa. Ah, traga para mim uma fotografia dele que eu vou fazer um trabalho, eu vou trazer o seu amor em 3 dias. Tem, tá cheio de panfletos esparramados, né? Devolvemos o seu amor em 3 dias. As imagens eram consideradas como sendo eficazes na magia. Efígies eram feitas e, quando tratadas bem ou mal, acreditava-se que os mesmos efeitos recaíam sobre a pessoa real. Que é aquela história do bonequinho, né? Vou até colocar uma foto aqui, a prática do voodoo. Quando faziam compras, pessoas supersticiosas mastigavam um pedaço de madeira dura com fio de amaciar o coração do vendedor. Será que fazia algum efeito? O vendedor vender mais barato, né? O leite de uma vaca negra era altamente mágico. E também os gatos negros. Até hoje, né? O povo fala em gato preto, dá azar, né? Tem pessoas que tem a ver a cor do gato, né? Eram mágicos os cetros, as varinhas e também tambores, sinos, nós. Todos os objetos antigos eram amuletos mágicos. Durante muito tempo, assim, foram consideradas a escrita, a imprensa, as imagens e os retratos, como se fosse algo mágico, né? O homem primitivo acreditava que os nomes deviam ser tratados com respeito, especialmente os nomes dos deuses. Isso é tão verdadeiro na história do povo hebreu que eles evitavam falar o nome, né? Ah, hoje a gente fala de Yahvé, Jeová, coisa assim, transliterado para o português atual, mas o nome real mesmo a gente não sabe a pronúncia correta, nem mesmo o original, porque eles passaram a evitar a pronúncia do nome de Deus, o Deus lá do nome que eles tinham, o Deus que Moisés ensinou, eles evitavam porque Moisés falou assim, não tirás o nome do seu Deus em vão. Ou seja, eles falavam assim, eu não posso falar o nome de Deus, porque eu posso estar cometendo o pecado de dizer o nome de Deus em vão. Então eles falavam o Eterno, o Santo, né, o Todo-Poderoso, o Altíssimo, usava outros adjetivos para falar, para se referir a Deus, para não dizer o nome dele. E aí, ao longo dos anos, foi se perdendo a pronúncia de como era dito no começo. O nome era considerado como uma entidade, uma influência distinta da personalidade física. Era tido na mesma estima que alma e sombra. Gente, até hoje, quem é que nunca ouviu falar que o nome de Jesus tem poder? Todo mundo, todas as igrejas cristãs falam isso. Em nome de Jesus, você será curado. Ou então eles vão expulsar alguém que eles consideram que esteja possuído. Sai desse corpo em nome de Jesus. Então, eles falam assim: o nome de Jesus tem poder. Ou então o sangue de Jesus tem poder. Quem é que tem o sangue de Jesus? Né? Mesmo que tivesse poder, porque também não tem. Também é fetiche. Acreditar no poder do sangue, acreditar no poder do nome de Jesus. Jesus nem se chamava Jesus, né? Acho que o mais próximo é Yehoshua, alguma coisa nesse sentido. Eu nem sei se a pronúncia é essa. Mas o que, traduzido para os dias atuais, que é o Joshua, seria o Josué de hoje. Mas ao longo do tempo, o Joshua se tornou Jesus, né? Eu tenho um vídeo no YouTube muito legal que o cara fala de como as línguas vão se adaptando ao longo do tempo e ele faz um estudo da evolução do nome, partindo de Joshua até Jesus e por que chegou nesse ponto, né? Então, os nomes também ainda são tratados até hoje como se eles tivessem poder, como se eu falar o nome de Jesus, eu vou ter poder naquela palavra, só de pronunciar Jesus. Isso é fetiche, não tem poder no nome de Jesus. O Micael é o criador do universo e ele detém o poder. Mas falar alguma palavra mágica não vai transferir esse poder para mim ou para quem quer que seja, né? Isso é fetiche. Os nomes eram empenhados para se obter empréstimos. Então, falou assim, eu dou o meu nome como garantia. Quem é que nunca ouviu falar isso? Antigamente tinha muito, né? O meu nome vale mais do que qualquer dinheiro, porque a pessoa empenhava o nome. O homem não podia usar o seu nome até que este fosse redimido com pagamento. Então, o nome era dado como uma... sabe quando você vai...
uma garantia, né? Esqueci o nome, que você vai no banco lá e você pega Um as suas joias. aval. É um aval, mas tem um nome. Quando você leva uma joia no banco e deixa lá por um tempo até pagar a dívida. Penhora. Penhora, isso. Se deixa lá como uma penhora. As pessoas penhoravam o nome. E aí deixava ali como pagamento. Enquanto não pagar, não pode usar o nome. E até hoje a gente ainda assina o nome em notas, né? O cheque, nota promissória, ou contratos. O selvagem tinha 2 nomes. O nome, sendo importante, era considerado como sagrado demais para ser usado em ocasiões ordinárias. Então ele tinha um nome para o dia a dia, né? E tinha o nome sagrado, que ele só ia apresentar em momentos importantes. E aí surge mais de um nome, né? A gente mesmo tem nome, sobrenome, né? Vários nomes. Pessoas têm uma lista enorme de nomes, tem alguns. Então ele nunca dizia o seu verdadeiro nome a estranhos. Porque, ou seja, eu não vou abrir algo tão valioso, que é o meu verdadeiro nome, a uma pessoa que eu não conheço. E aí, em alguma situação inusitada, ele também tinha a opção de mudar de nome, para não, né? Pra não se... Hoje, algumas pessoas fazem isso para cometer crimes, né? Para fugir da lei. Mas eles, às vezes, mudavam de nome para fugir de alguma situação. O selvagem podia conseguir um novo nome comprando o chefe tribal. Os homens ainda investem em títulos e diplomas. Então, hoje a gente compra títulos ou diplomas, ou adquire de alguma forma, né? Estudando. Mas antigamente eles queriam um nome novo, eles iam até o chefe tribal para adquirir um novo nome. A magia foi praticada com o uso de varas, rituais, medicamentos e encantamentos. E era costumeiro ao praticante trabalhar despido. Não sei qual o motivo, mas será que de repente as vestes poderia impedir que ele tivesse um contato real com o mundo espiritual, né? Talvez, não sei qual era a crença deles. Então, eles às vezes faziam esses trabalhos despidos, né? Nus. Entre os magos primitivos, o número de mulheres era maior do que o de homens. Na magia, a palavra medicina significa mistério. Então, tudo começa, o estudo da medicina é o estudo do mistério, né? E não tratamento, como a gente poderia imaginar. O selvagem nunca curava a si próprio, nunca usava medicamentos a não ser a conselho dos especialistas em magia. E os curandeiros vudus do século XX são tipicamente como os magos de outrora. Havia tanto um lado público quanto um lado privado da magia. Tinha aquela magia que era executada por órgãos oficiais, por assim dizer, né? Os curandeiros, os xamãs, os sacerdotes. Acreditava-se que para o bem da tribo. Mas ali no obscuro tinha a magia feita, vamos dizer assim, a magia do mal, feita por feiticeiros, bruxos e magos. Existia uma magia privada, pessoal, egoísta, que buscava interesse, ou para quem paga bem, né? Você procurava alguém porque eu não consegui com o xamã, com o sacerdote, porque ele não vai prejudicar alguém da tribo porque ele quer o bem de todos. Então ele buscava esses magos privados. Eu falei, preciso fazer um trabalho contra alguém. Eu não vou conseguir isso com o sacerdote, mas eu te pago para vocês fazer isso. Então eles conseguiam fazer esses trabalhos assim. Aí tinha os privados. O conceito do espiritismo dual, segundo o qual há bons e maus espíritos, deu origem às crenças posteriores de magia branca e magia negra. É a mesma coisa, né? Existiam seres espirituais bons e maus. Então, eu faço magia branca para lidar com os espíritos bons. E faço magia negra quando eu quero fazer algum mal, eu vou ter que lidar com os espíritos maus. Com a evolução da religião, a magia passou a ser um termo aplicado a operações espirituais feitas fora do próprio culto. Aí a magia começa a ser algo só do submundo, só do, vamos dizer assim, do não oficial, né? Particular. A combinação de palavras no ritual de cantos e encantamentos era altamente mágica.
Lembra aquele negócio de você ir falando aquelas ladainhas, repetindo algumas palavras, ou então repetindo cantos, né? E aquelas cantigas, era parte da magia. Depois virou orações. As pessoas ficam fazendo aquilo e fazendo orações, recitando, né? Certas orações. Em seguida, a magia imitativa era praticada. As orações eram representadas. As danças mágicas nada mais eram do que orações dramatizadas. E tudo virou um certo do teatro, né? A prece gradualmente substituiu a magia como associada ao sacrifício. Aí surge também agora aqui a figura do sacrifício. A expressão gestual, sendo mais antiga do que a fala, ou seja, a mímica, né, ou a encenação, era era mais santa e mágica. Ou seja, você fazia só por gesto. A magia do cinema mudo, né? Você não precisava falar. Não tinha cantoria, as citações, era tudo feito sem a fala. Então, eles acreditavam que isso tinha um grande poder. Os homens vermelhos frequentemente encenavam uma dança de búfalos. Quem nunca viu esses rituais de dança feitos por essas tribos indígenas, né? Eles têm os rituais e os gritos de guerra, as danças, as marchas, tudo isso era uma maneira. A dança da chuva não deixa de ser um ritual para tentar, né, atrair a chuva. Então, tudo isso vem dessas crenças, né, de que ao praticar esses rituais, essas encenações, eu vou conseguir algo dos deuses. Aqui está falando, né, um deles faria o papel de um búfalo, o qual, ao ser capturado, asseguraria o êxito da caçada que viria. A gente tem ainda danças, né, no norte do país, né, acho que em Parintins, que tem o garantido lá, o caprichoso, e eles fazem aqueles rituais. Tudo isso vem dessas crenças do passado, dessas danças. As festividades sexuais do 1º de maio eram simplesmente uma magia imitativa, um apelo sugestivo às paixões sexuais do mundo das plantas. A boneca foi empregada pela primeira vez como um talismã mágico pela esposa estéril. Ela acreditava que se ela colecionasse essas bonecas, ela poderia, né, voltar a ser fértil e ter um filho. A magia foi um ramo da árvore religiosa evolucionária. Tudo é parte da evolução evolucionária do homem, da evolução religiosa, né? E finalmente teve como fruto a ciência. Então, aquilo que se resolvia na magia, lembra dos alquimistas que tentavam misturar seus. Ali surge os primeiros cientistas, por assim dizer, né? Os alquimistas começam então a manipular a matéria ali, começam a fazer descobertas, mas tudo começa tentando fazer magia. A crença na astrologia levou ao desenvolvimento da astronomia, ou seja, estudar os astros, achando que a posição dos astros vai interferir na minha vida. Esse estudo acabou levando à astronomia, conhecer os astros. A crença em uma pedra filosofal levou à mestria com os metais. Eles achavam que, ao misturar determinadas substâncias, poderiam fabricar o ouro, por exemplo. Os alquimistas achavam que, se eu misturar isso com isso, com isso, eu posso fazer ouro. Então, essa crença levou a desenvolver muitas técnicas com os metais, e muita coisa avançou nesse sentido. A crença em números mágicos fundamentou a ciência da matemática. Primeiro começa a acreditar em números mágicos, depois eles começam a estudar como os números se relacionam entre si, e as coisas começam a fazer algum sentido. Acabou virando a matemática. Então, tudo tem um propósito. Não nasceu do nada, né? Tudo faz parte desse processo. No entanto, um mundo tão repleto de encantamentos, muito fez para destruir toda a ambição e iniciativa pessoal. Os frutos do trabalho extra ou da diligência eram vistos como se fossem mágicos. Se um homem tinha mais grãos no seu campo do que o seu vizinho, ele podia ser levado diante do cacique e acusado de haver atraído esses grãos a mais do campo do vizinho indolente. Então era muito perigoso, né? Se você tinha uma lavoura que produzia mais, poderia ser acusado de ter roubado do vizinho, porque eles não sabiam, não entendiam que havia essa diferença.
De fato, nos dias da barbárie era perigoso saber muito. Havia sempre uma possibilidade de ser executado como um mago negro. Mesma coisa, como a Indara comentou, das bruxas, né, das mulheres que faziam os seus chazinhos ali, conheciam os princípios ativos de muitas ervas, acabaram sendo acusadas de bruxaria, né, por conta disso. É claro que ali também tinha muito, vamos dizer assim, politicagem, né? Vamos imaginar que eu tenho um inimigo, um desafeto que quer o meu mal. E aí ele me vê fazendo um chá de um capim-cidreira, pronto, assim, estou praticando magia, já posso ser acusado como um bruxo e ser morto na fogueira, entendeu? Então tinha muito disso. Gradualmente, a ciência está retirando da vida o elemento de risco. Todavia, se os métodos modernos de educação falharem, haverá quase imediatamente uma reversão de volta às crenças primitivas da magia. Essas superstições ainda perambulam pelas mentes de muitos dos chamados povos civilizados. O homem, ele conhece a ciência, mas ele está com um pezinho na magia. Ele quer acreditar na magia. Ele quer acreditar no sobrenatural. Ele quer acreditar que aquela mágica tem magia e não é puro truque. O homem ainda quer acreditar naquilo que é desconhecido como sendo sobrenatural. Ele ainda recusa muitas vezes a explicação da ciência, porque tem muitos ainda que defendem essas teorias da conspiração. Ah, mas eles não querem que a gente saiba. Ah, eles escondem isso da gente. Então, assim, utilizam dessas teorias para continuar nos alimentando com essas teorias do sobrenatural, do poder, de que uns conseguem porque tem poder, porque recebe conhecimento extra. Não, o conhecimento está disponível, mas o ser humano ainda quer acreditar nisso. Os idiomas contêm muitas expressões fossilizadas, palavras que atestam que a raça, desde muito tempo, tem estado imersa na superstição. Algumas palavras que a gente conhece e que têm origem enfeitiçado. Isso vem de uma época que se acreditava na feitiçaria. Apesar de que alguns ainda acreditam. Má estrela, né? Como se fosse má sorte. Possessão, inspiração, ou tirar o espírito, ingenuidade, êxtase, pasmo e assombrado. Palavras que derivam dessas teorias, né, do passado. E seres humanos inteligentes ainda acreditam em boa sorte, mal olhado e astrologia. A magia antiga foi o casulo da ciência moderna. Foi indispensável na sua época. No entanto, agora em nada mais é útil. A magia acreditar em magia e acreditar numa farsa. Ela serviu no momento que o homem estava evoluindo e acreditar naquilo era melhor do que não ter nada. Aquilo foram degraus de um processo evolutivo. E assim os fantasmas da superstição ignorante agitaram as mentes primitivas dos homens até que os conceitos da ciência pudessem nascer. Hoje, Urântia está no alvorecer da evolução intelectual. Nós estamos ali, né? O planeta está prestes a explodir nessa questão, um grande avanço, uma coisa nunca ocorrida antes. Mas, infelizmente, metade do mundo está tentando, enquanto metade está tentando alcançar a luz da verdade, os fatos das descobertas científicas, uma outra metade está jogada nos braços da superstição, dentro de uma magia disfarçada, mesmo que de modo tênue, mas ainda acreditando na superstição e na magia da religião primitiva. Enfim, terminamos o documento 88. Obrigado.